Olá, pessoal. Eu me chamo Camila Macedo, faço parte da equipe de seleção e programação do Olhar de Cinema, de longas-metragens, e hoje estou aqui para conversar sobre uma estreia mundial na nossa edição desse ano, que é o documentário Nunca Mais Serei a Mesma, estreando, fazendo parte da programação da mostra Outros Olhares. Eu estou aqui com a diretora, Alice Lanari, e com a produtora, Luciana Boal Marinho, para conversar, então, sobre esse filme. E queria já iniciar agradecendo, tanto pela presença do filme nessa edição 2021 online do festival, quanto pela disponibilidade de vocês para estar aqui conversando comigo nessa tarde, porque esse filme nos impactou muito, falo por toda a equipe de programação, né? Não só por conta do próprio peso que existe na história das personagens que compartilham, né, suas vidas com a gente na tela, mas também pela habilidade e a sensibilidade com a qual essas 4 histórias de 4 personagens de 4 países diferentes são entrelaçadas e costuradas, assim. Então, muitos parabéns pela realização do filme. E assim, gostaria de poder começar de uma maneira mais feliz, mas eu não vejo outro caminho senão já partir do pensamento sobre o momento com o qual a gente vai se encontrar, né, com o lançamento desse filme, pensando o que é o cenário Brasil 2021, mais de 1 ano e meio na pandemia, e pensando que as estatísticas são assustadoras com relação ao aumento da violência de gênero, com o aumento do feminicídio no país desde o início desse processo de confinamento, né? Já que muitas vezes as mulheres que são vítimas dessas violências estão confinadas, estão fechadas dentro de casa, justamente com seus agressores. E como eu sei que esse movimento de olhar para a violência, né? A violência pensando num sentido mais amplo e geral, a partir de diferentes histórias em países latino-americanos, não é exatamente uma novidade na trajetória de realizadora da Alice, né? Eu sei que no seu filme anterior já havia esse movimento num outro contexto, pensando a partir de uma outra abordagem. Eu queria começar perguntando, querendo ouvir de vocês um pouco, sobre como que se insere nessa investigação mais ampla, então, se é que a gente pode falar que há uma continuidade no interesse nessa temática da violência regionalizada na Latinoamérica, né? Como que as marcas de gênero se inserem nesse processo e estabelecem esse recorte específico, assim. Sim. Camila, é maravilhoso estar aqui. Realmente, a gente admira muito o Olhar de Cinema, já era fã do festival, e estar aqui com Nunca Mais Serei a Mesma, fazendo a primeira exibição dele, né, no mundo, quer dizer, estreia, é maravilhoso, nessa mostra que é incrível, assim, eu sempre acompanho esse recorte de vocês, porque realmente é especial. Então, a gente que agradece, acima de tudo, assim, é um luxo mesmo, assim, poder abrir por aqui, né? Poder começar essa jornada por aqui. Sim, você tem toda a razão, assim, realmente 2021, Brasil e América Latina, a situação da violência de gênero piorou muito. A gente sabe que a violência doméstica e os feminicídios são principalmente causados, enfim, os algozes são os companheiros, os pais, os irmãos, quer dizer, são as pessoas que estão dentro da casa, que estão no círculo íntimo dessas mulheres. Então, é muito grave isso tudo que está acontecendo. Quando a gente filmou em 2019, não era pandemia, então, realmente, a situação que já era muito crítica se agravou. E é muito bom estar podendo agora trazer o filme, porque ele realmente está muito, enfim, é uma discussão, é uma reflexão que a gente tem essa expectativa de poder contribuir para não só sublinhar e exaltar, vamos dizer, né, assim, o que a gente já conhece, já sabe como lutas e batalhas e formas de combate a essa violência, mas mais que tudo
eu acho que o filme ele tenta realmente dialogar também com os homens que não se percebem como violentos, os homens que, né, que estão aí, né, que são nossos colegas e que são pessoas que estão no nosso universo, né, e que muitas vezes não se percebem como, sim, pessoas violentas, sim, porque essa questão da violência, a gente pensa muito em violência doméstica, feminicídio, mas, na verdade, a ONU, né, a ONU Mulheres, ela elencou, são 28 tipologias da violência contra a mulher, né, da violência de gênero. Então, são inúmeras formas, né? No filme a gente traz algumas, mas são só algumas, né? Então, esse desejo de dialogar com essa, vamos dizer, não só com os homens, mas assim, dialogar em geral, né, com a sociedade, pensar que a violência contra a mulher, ela atinge a toda a sociedade, né? Isso é muito grande, é muito grave, né? Então, acho que talvez essa ideia né, da violência vá um pouco por aí, assim. E sim, no final das contas, essa minha trajetória, o América Armada, que é esse meu filme anterior que fala da violência armada na América Latina, o Nunca Mais Seria a Mesma, ele é quase como uma continuação natural, assim, né? Assim, dessas preocupações e dessa busca, dessa pesquisa. Foi maravilhoso, assim, porque é um projeto que nasce dentro da MPC, e aí eles me convidam para fazer a direção do filme, né, o roteiro e direção do filme, justamente muito em função dessa busca e dessa pesquisa com a América Armada. Luca, quer falar um pouquinho sobre isso? Posso falar um pouco como que surgiu a ideia do projeto no MPC? Na verdade, a gente vem já há alguns anos trabalhando muito com questões ligadas a direitos humanos, né? A gente, dentro da produtora e do Instituto, que também faz parte do mesmo grupo, que é o ICEM, a gente produziu a Mostra de Cinema e Direitos Humanos durante 3 anos, então isso foi aproximando a gente dessa temática, e a gente realiza também outros projetos que também estão sempre trabalhando essa questão, e então o foco dos nossos documentários foi começando cada vez mais aí nessa linha, e o Daniel de Souza, que trabalha muito com a gente, desenvolvendo esses projetos, que surgiu com a ideia do filme, e o difícil é exatamente como é que você faz um filme sobre violência contra a mulher, né? Você tem um mundo de possibilidades, um mundo de recortes, e aí, primeiro, na escolha bom, primeiro a gente já fechou que a gente achava que o Brasil era pouco, mas que a América Latina seria um recorte interessante pela questão cultural, para a gente até mostrar como é que isso está culturalmente dentro da nossa sociedade. E aí a gente tem várias proximidades com outros países da América Latina, né? Aí logo a gente pensou na Alice em função da experiência dela também de fazer a América Armada também com esse recorte latino-americano. E aí, a partir de uma pesquisa que a gente trabalhou com a Redé, com a Shuma Schumacher, que é uma das especialistas em questão de gênero de mulher, que tem uma ONG que trabalha milhões de anos aqui no Brasil, e junto com a ONU Mulheres, a gente fez um painel de vários países na América Latina. A gente queria muito que eles fossem representativos pelas suas diferenças, né? E depois dessa pesquisa aí que começou mesmo a surgir o recorte, né? Como é que a gente escolhe esses personagens, né? Como é que a gente consegue fazer um pouco um painel de todos os tipos de violência. É impossível, como ela falou, como a Alice falou, são só catalogadas, são 20 e tantas violências, né? Mas uma coisa que logo surgiu, até porque o nome do projeto antes era Ciclos do Silêncio, né? A gente pensava muito no ciclo da vida de uma mulher, né? Então, a primeira ideia foi buscar personagens que tivessem sofrido violência em momentos diferentes da vida de uma mulher. Então, na infância, no jovem adulto, adolescência, mais na maturidade, e, enfim, mas não chega a ser terceira idade, mas, enfim.
Então, aí isso já começou a orientar o olhar da Alice, que aí começou com uma pesquisa regional também em alguns países, aí os personagens começaram a chegar, e aí a Alice começou também a tentar fazer um outro recorte em cima dessa coisa das idades, dos ciclos, que foi que tipo de violência, ligada a quê? Aí veio ligado ao racismo, ligada à imigração, na classe média, que a gente também achava que tinha que ter, porque era representativo, uma violência que abala uma família inteira, que é uma violência contra uma pessoa, mas que isso leva uma família toda a sofrer, a ter que, enfim, transformar a sua vida. E aí, eu acho que, em função disso, os personagens foram sendo identificados. E aí, sobre os personagens, acho que a Alice fala melhor do que eu. Mas também você pode perguntar, Camila, porque a gente já investiu aqui falando. Não, mas é maravilhoso. Eu fico pensando que encontro potente mesmo, né? Entre essas trajetórias, não só entre as trajetórias de vocês duas, mas inclusive com as trajetórias dessas personagens. E alguns dos gestos que o filme faz, que mais me chamam a atenção, apareceram agora nas falas de vocês, assim, né? Que tem tanto a ver com essa diferença que está sempre posta, e que é a diferença não só da gente estar falando de Honduras, de México, de Brasil, de Argentina, mas é também a diferença que é provocada ou marcada, né, por outras questões, como você disse, né, questões geográficas, questões etárias, questões étnico-raciais, enfim. E, ao mesmo tempo, essa convocação e esse chamado para uma compreensão de que, apesar das diferenças e das singularidades que precisam, sim, ser sublinhadas, né, e cada caso entendido ali no seu contexto, no que é específico de cada história, ainda assim esse chamado para a compreensão das alianças, assim, né, de que há enfrentamentos que precisam ser feitos, inclusive, não só pelos sujeitos que sofrem a violência, enfim. E o outro aspecto que eu ressaltaria é que o jeito como essas histórias dessas personagens, né, pensando nas 4 mulheres, mas também nas suas 4 famílias, assim, como elas são contadas, obviamente nos apresentam a dor e o sofrimento, e eu acho que isso era inevitável, mas também nos mostram as estratégias de sobrevivência e de organização, muitas vezes coletivas, né, que elas vão mobilizando, onde elas encontram, né, espaços para colocar essas forças políticas mesmo, que tem muito a ver quase como uma cartografia do feminismo na América Latina, digamos assim. E aí eu fico pensando na dificuldade de se produzir um filme como esse, pensando que, sim, como, né, apareceu na fala de Luciana, existe historicamente um silêncio, uma dificuldade em relação à denúncia e a falar sobre essas histórias, inclusive por vergonha, às vezes, em determinados setores, ou pelo senso de risco que está posto mesmo, né? Nem sempre essas mulheres estão afastadas dos ambientes ou das pessoas que as agridem e que as violentam. E também nessa construção de um cuidado e de uma intimidade para que elas pudessem se abrir, né, e abrir as próprias vidas para o filme. E aí eu fico pensando como que isso se deu em termos de pesquisa e de produção e de filmagem mesmo, já que a gente está falando de 4 países diferentes, né? Então, imagino que foi um processo muito intenso e longo, talvez, também, assim, né? Isso estou chutando. Eu queria saber um pouco como foi. Alice. Curioso porque foi intenso, não foi nem tão longo, né, Luca? Não foi tão longo, a gente foi intenso, foi muito intenso. A gente fez uma metodologia de trabalho que eu acho que foi bastante acertada, muitas vezes não é, né? Eu acho que é interessante até a gente pensar um pouco nesse vamos dizer, nos rascunhos, né? Nos muitos rascunhos que a gente produz realizando um filme, né? Nesse caso, eu acho que essa metodologia que a gente criou foi bastante acertada. A partir do momento em que a gente pôde dar largada no desenvolvimento do filme, a gente partiu justamente dessa pesquisa de mesa que veio da Rede, né, dessa ONG, dessa organização que trouxe essa pesquisa, né, papel, internet, livros e histórias e tal, e partimos daí para essa pesquisa, que é essa pesquisa regional de buscar
pesquisadoras locais em alguns países e, sem dúvida, mulheres que estavam já conectadas a lutas feministas, lutas em defesa de mulheres que estão ou estavam passando por violência. E essas pesquisadoras, elas trouxeram para a gente histórias. É claro que quando a gente chegou para elas, a gente já tinha um recorte, por exemplo, essa questão da idade, por exemplo, essa questão do tipo da violência. Então, a gente sabia que a gente queria falar sobre feminicídio no México, porque o México é o país que cunhou esse termo do feminicídio. Já a gente sabia que na América Central a gente queria falar sobre migração, sobre a violência associada ao fluxo migratório, né, e como isso abala especialmente as mulheres. Então, a gente já foi com esses recortes e essas pesquisadoras trouxeram histórias, vamos dizer, 5, 6 histórias em cada país. A gente recebeu aquilo, montamos uma viagem e fomos a esses países conhecer essas histórias. Fomos 4 pessoas, né? Eu, a Melina Bonfim, a Helena, que é a produtora, e a Andréa Capella, que é a diretora de fotografia. Fomos nós 4 conhecer, a gente passava um dia, a gente passou uma semana em cada país e conhecemos e passávamos um dia com cada uma dessas histórias, com cada uma dessas mulheres e suas famílias, né? Mergulhando nessas histórias. Fizemos essa viagem, Honduras, México, Brasil, Argentina, voltamos para o Brasil, e aí foi um trabalho realmente de montar esse quebra-cabeça, porque eram todas histórias muito fortes, muito marcantes, muito fílmicas, muito especiais. Então, como escolher, né? Como escolher uma em cada, e aí também foi o momento que a gente realmente, de fato, definiu aqueles países e tal. E aí é esse trabalho que é um trabalho de roteirização, sem dúvida, né? Assim, a gente teve uma parceria muito boa nessa época, que foi a Paula Saqueta, que fez uma consultoria de roteiro com a gente, que é uma cineasta que também trabalha com questões de gênero, já tem um tempo. Então, caímos dentro do roteiro e criamos, vamos dizer, formas e abordagens, estratégias de abordagem para encontrar pessoalmente, né, mais uma vez com essas mulheres agora na filmagem. É claro que o fato da gente ter começado na pesquisa e depois ter ido para a filmagem, vamos dizer, uns 5, 6 meses depois, estabeleceu aí uma relação que se inicia aqui e que foi seguindo durante esse tempo, WhatsApp, e-mail, atualizações, né, mútuas e tal. E isso tem muito a ver, eu acho, que com esse tipo de cinema que a gente acredita, né, assim, ou que a gente ama, né, que é esse documentário que filma muito essa relação que se estabelece entre quem filma e quem é filmado. É claro que a gente, né, assim, a equipe não está em cena, né, e isso não é necessário para a gente justamente perceber esses gestos e perceber essa relação que se estabelece, mas foram, sem dúvida, foi a partir dessa relação que a gente pôde chegar depois numa filmagem curta. A gente não tinha muito tempo para, né, assim, claro que a gente sempre quer mais, a gente gostaria de ficar um mês em cada lugar, mas não era possível, óbvio, né, por questões de produção. Então a gente vai dizer que foi curta, eu vou sempre dizer que tinha tempo suficiente. Perfeito. Não, eu por mim eu teria ficado pelo menos umas 3 semanas e tal, mas tudo bem. É o eterno dilema entre direção e produção. Não é novo, esse é um dilema não novo. Mas a gente passou uma semana em cada lugar filmando, né? Mas aí já só com a nossa personagem, né? E aí uma equipe só de mulheres. Sim. Acho que isso foi muito importante também nessa relação com as personagens, né? Para dar esse espaço de confiança, né? De conforto, de segurança. Sim, uma equipe muito especial, na verdade, assim, uma equipe sem dúvida nenhuma, assim, o nosso filme tem essa cara, né? Assim, tem essa, vamos dizer, tem essa carga que é a carga de uma equipe feminina muito especial,
muito entregue, muito potente, assim, em todos os sentidos. E então era uma equipe enxuta, uma equipe bastante enxuta, mas acho que a gente em uma semana conseguiu bastante coisa. E aí depois foi voltar e começar a montar. Foi curioso porque a gente terminou a filmagem na véspera do Natal de 2019. Demos aquela pausa ali, né, de Natal, Réveillon, e no início de janeiro, meados de janeiro, a gente começou a montar o filme numa dinâmica em que a montadora, Ana Costa Ribeiro, no Rio de Janeiro, e eu morava em Brasília nessa época. Então, a gente fez um desenho onde ela ia montar, eu ia ao Rio de Janeiro, passava uma semaninha, voltava, então a gente tinha um desenho assim. A gente fez a minha primeira ida, pô, que legal, volto para Brasília e entra a pandemia. Então, isso modificou todo o desenho, e aí, no final das contas, a MPC, a produtora, montou uma ilha na minha casa em Brasília, a gente fez um esquema de montagem à distância, que, no final das contas, muito sinceramente, foi maravilhoso, porque porque aí, assim, realmente foi montar junto, assim, né? Claro, a Ana é a montadora do filme, com todos os louros, mas, sem dúvida nenhuma, assim, como diretora, eu pude acompanhar bem de perto, né? E estar, assim, com ela diariamente, como se eu estivesse na ilha com ela todos os dias, durante quase 6 meses que a gente montou o filme. Eu acho bem interessante isso que você disse, porque, de certa maneira, o filme constrói, né, um espaço fílmico que comporta 4 lugares distantes, assim. E aí, o que você está dizendo do processo de montagem é que foi um pouco essa mesma experiência, né, de, tipo, construir um espaço de ilha de montagem que se desdobra em 2 espaços distintos, Sim. mas que, às vezes, é a partir daí também que se pode promover esse encontro ou essa costura, digamos assim. E essa é uma questão que eu queria saber mesmo. Assim, acho que, de alguma maneira, você já dá pistas, né? Vocês já dão pistas nas respostas, mas sobre o processo de montagem, assim, porque haveriam muitas estratégias possíveis, né? Não só de metodologia de realização, mas também de como montar, ordenar, editar essas histórias. E desde o processo do roteiro, a ideia já era ir fazendo essa costura, assim. Porque o que me chama a atenção é que é tudo muito fluido, mas, ao mesmo tempo, com muita acentuada percepção do que difere, né? Não é um movimento de fluidez que equipara todas as histórias e tenta fechar o que seriam os casos de violência, né? Uma costura que abre, na verdade. Talvez não seja nenhuma costura, seja um rasgo, assim, né? Vão tendo rasgos nas histórias. E aí isso já vinha da proposta inicial, assim, né? Isso. Sim. Que bom te ouvir, Camila. Porque como realmente são os primeiros retornos que a gente está tendo, né, Luca, em função do que a gente está trazendo. É ótimo ouvir outra pessoa falando, né? A gente vai descobrindo coisas. Muito bom. Sim, acho que o grande desafio era não fazer 4 curtas, né? Não fazer 4 curtas isolados e, né, isso sempre foi um pouco o nosso norte, né? Como costurar essas histórias e como costurá-las filmicamente, né? Porque, claro, acho que tem ressonâncias das histórias mesmo, temáticas e tal, mas como com as imagens, com os planos, com o som, como a gente poderia ir realmente fazendo essa costura. Essa ideia de rasgo que você traz é maravilhosa, porque é isso mesmo, né? Assim, e é claro que nem tudo cabe no filme, né? Assim, a gente experimentou e viveu coisas com essas mulheres que ficam de fora, né? Nem tudo está dentro. Mas, sem dúvida, eu acho que a nossa busca era trazer para dentro, né? Na montagem, trazer para dentro o que ajudava essa costura sem querer equiparar, sem querer dizer que não, realmente todos os casos de feminicídio são gravíssimos e sempre vai
né, desmontar a estrutura familiar. Não, assim, aquele caso ele é um caso específico, como o caso no Brasil é um caso específico de racismo, mas, ao mesmo tempo, sim, sem dúvida, a gente está um pouco assim, como se tivesse um grande tabuleiro, que é a América Latina, e aquelas são peças que poderiam ser movidas, né? Assim, no sentido de que uma história como a história da mexicana, né? A história da Lorena e especialmente da Fátima, que é a filha dela que foi assassinada, a gente conhece essa história no Brasil, né? A gente sabe que aquilo existe, a gente sabe que, mas é de outra forma. É claro que tem as particularidades, mas então é um pouco isso. Eu acho que é sempre essa, vamos dizer, essa balança e essa busca do equilíbrio entre uma particularidade, uma especialidade absoluta daquela história que a gente está trazendo, com a carga que isso vem, né? Porque a gente quer conhecer as histórias e quer escutar histórias, no final das contas, mas também essa, vamos dizer, essa capacidade desse olhar, que é um olhar um pouco mais macro, assim, de pensar, cara, eu não estou no México, né? Assim, né? Assim, eu não sou essa família, mas aquilo ressoa em mim aqui no Brasil, né? Ou enfim, ou em qualquer outro país, porque isso está acontecendo aqui também, né? Então, acho que é essa tentativa de equilíbrio no cinema, né? No documentário, né? Que também tem a sua poesia, né? Tem a gente tentou assim muito na montagem, né? A Ana Costa Ribeiro é uma montadora muito especial nesse sentido, assim, né? Ela faz filmes experimentais, a busca dela, assim, ela é poetisa, né? Ela tem uma busca assim que é muito por uma linguagem mais experimental, e de repente com o material do Nunca Mais Seria a Mesma, que era assim, né? Tipo, pá, assim, né? Aquelas histórias assim super cruas, assim, como a gente foi buscando. Isso, sem dúvida nenhuma, teve muito a ver também com a Andréa Capella, diretora de fotografia, com a Marina Dávila, que é a nossa técnica de som, assim, que foi assim primor trabalhar, foi uma descoberta. Eu nunca tinha trabalhado com ela, diferente de outras pessoas da equipe, assim, ela foi uma novidade, assim, foi incrível. Então, acho que é parte desse conjunto, assim. Foi sempre a mesma equipe, nos 4 países, assim, Sim, a gente trabalhou basicamente com a mesma equipe. A gente teve que fazer uma mudança, teve uma mudança com assistência de câmera. A gente começou com a Mara Barroso, maravilhosa, mas que não pôde depois continuar. E aí a gente teve na Argentina uma assistente de câmera argentina também muito maravilhosa, a Laura. E no Brasil a gente teve a Érica e a Ana Galícia, a Érica Rocha e a Ana Galícia. Então, apenas na assistência de câmera isso mudou. Câmera, som, a Melina Bonfim, assistente de direção, que teve comigo, enfim, com a equipe todo o tempo, desde a pesquisa e depois. Então... Helena na produção. E a Helena de Castro, maravilhosa na produção, assim, segurando tudo. E ela é muito maravilhosa, ela é uma realizadora também com um olhar muito especial. Também na montagem, quer dizer, também assistiu cortes, a equipe toda assistiu, em algum momento assistiu um corte da montagem, deu seus pitacos, assim, era muito importante para a gente também, porque estavam lá, né? Elas estavam lá também experimentando e vivendo aquilo tudo. Eu estou olhando aqui o relógio, porque assim, eu sinto que a conversa podia se estender ainda muito, tem muitas coisas que eu gostaria de saber, mas como a gente tem meio que ir encaminhando para o final, assim, eu queria ouvir um pouco, né, das considerações finais, de alguma coisa que eventualmente tenha ficado de fora, que vocês gostariam, façam questão de ter nessa primeira conversa, mas também queria saber um pouco dos projetos futuros, assim, né, e de, assim como a Alice falou, né, do como o filme anterior de alguma maneira reverbera e ecoa nesse, como os projetos anteriores da produtora também reverberam nesse filme, que sementinhas ele plantou, se é que plantou, para projetos futuros, assim. Podemos começar com a Luciana? Quero ouvir mais dela. Bom, a gente ainda tem aí uma trajetória com Nunca Mais de lançamento, né? Tem o caminho dele em festivais, ele vai para o Doc Max agora,
Ele até teve um convite para um festival no Canadá, mas aí a gente esperou para estar com vocês aqui, porque... Nossa, que honra! Mas, enfim, a gente ainda pretende que ele vá participando de outros festivais. A MPC desenvolve um projeto que chama Cinema em Movimento e que agora está tendo uma versão online, que chama Cinema nas Redes, que tem um estudante universitário em cada capital brasileira que fica trabalhando filmes nas suas redes de universitários, enfim, de alunos. Esse ano, o tema é mulheres, né? Então a gente escolheu 4 filmes, um deles é o Nunca Mais, que vai ficar para o final. Então, esses estudantes mobilizam seus colegas professores para assistirem esses filmes e depois eles organizam lives de debates com debatedores sobre esses filmes e sobre essa temática. Então, o Nunca vai participar do projeto Cinema nas Redes, assim que terminar aqui o festival, e a gente espera que depois ele, enfim, ele tome o seu rumo, não só aqui no Brasil, como na América Latina, Europa, para onde quiser. E o próximo projeto nessa linha de documentários que a MPC está começando a desenvolver agora, está no início ainda do desenvolvimento, o roteiro, é um documentário que vai dirigir o Ricardo Favila sobre suicídio de jovens, que também é uma questão que já era uma questão muito, muito séria antes da pandemia, e agora também com a pandemia se agravou muito. Então agora a gente está embarcando nessa outra temática. Mas é isso, gente, a gente tem que falar sobre as coisas, eu acho que esse é o nosso papel. A MPC também produz, a gente vai produzir um filme que chama Orlando, que é uma comédia bacana, não sei o quê, mas a gente tem que falar, a gente tem que usar o cinema para discutir temas que a gente acha importante. Eu acho que isso a gente acredita muito na produtora e nos projetos que a gente faz de difusão também, o poder que tem um filme para gerar um debate, para mudar a cabeça das pessoas. Então, a gente tem que falar sobre esses temas, né? Infelizmente, eles estão aí, estão quicando, né? Estão quicando e cada vez mais, e só com essa pandemia parece que tudo aflorou demais, né? Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, que a gente está muito feliz de ter o filme aqui no festival de vocês. Sim. Assim como a Luciana, eu também, assim, esse caminho do impacto, né, do documentário de impacto é muito o que eu busco. Nesse ano de 2021 a gente fez justamente a campanha, a distribuição de impacto do América Armada. Fechamos assim, né? Ele segue, mas digo assim, né? Fechamos essa grande movimentação. E foi muito especial, foi muito assim, proveitoso, né? Porque essas discussões, essas reflexões que, por exemplo, né, aqui no nosso Nunca Mais Serei a Mesma, que a gente pode produzir a partir do cinema, a partir do filme, a partir do que ele toca, do que ele pode tocar, que não é a mesma coisa de você ler uma matéria ou de você ver uma reportagem, né? A gente acredita realmente muito nisso, assim. Então, o Nunca Mais Seria a Mesma, ele é um filme para debate, assim, ele é um filme para gerar conversa, a gente é muito aberto também para estar participando das conversas, então existe bastante também esse desejo de ampliar essa rede de distribuição de impacto do filme, e aí acho que, né, nos próximos meses a gente vai estar também bastante envolvidas, enfim, né, eu particularmente vou estar bastante envolvida nisso. Eu estou morando no Equador agora, eu estou aqui em Quito, e eu estou com, assim, né, projetos abundam, né, vontades e desejos e projetos, tem alguns, eu fico sempre tentando seguir um pouco o pedido da família, que é assim, poxa, seu próximo filme podia ser sobre borboletas, coisas suaves, né, assim, uma paisagem, algo... E aqui realmente assim é um lugar que pede assim um olhar até de paisagem e não me isento dessa vontade, desse desejo assim.
Acho que provavelmente sai um filme aqui equatoriano que seja essa ideia de personagem e paisagem, algo que eu estou realmente só começando. E eu tenho um projeto que é um projeto um pouco já mais longo, na verdade ele me acompanha há 15 anos, esses projetos que são assim, desses que te atormentam quase, né? Mas é um projeto no Goiás, no Brasil, e eu estou, nesse momento justamente, eu estou em escritura, assim, desenvolvimento, escritura do projeto, para agora no segundo semestre e no início do semestre que vem começar a circulá-lo em laboratórios, espaços de ambientes de mercado, laboratórios, porque eu acho que isso é maravilhoso, assim, faz crescer muito os projetos, assim, a gente enfim, acredita muito nisso também, né, dessa interlocução, assim, como espaço de crescimento. Esse filme é um filme que é um filme híbrido, é um doc, sem dúvida, é um documentário, mas ele dialoga com elementos da ficção e está dentro de uma família cigana, que eu já acompanho há muitos anos. E eles agora estão justamente no meio do agronegócio, né, assim, vivendo a tradição deles de uma forma absolutamente especial, porque todas as questões de identidade, né, disso tudo. Então é isso, vamos dizer, esse talvez, acredito que seja assim, o próximo projeto de mais fôlego assim, para os próximos ano e meio, 2 anos aí, tá botando ele no mundo. Maravilha, estou super ansiosa e curiosa já. E só tenho a agradecer mesmo pela disponibilidade de vocês, por esse compromisso, né, que é político, que é ético, que é estético, e por vocês dividirem tudo isso com a gente aqui no Olhar de Cinema. E espero que tenhamos muitos reencontros a partir de outros filmes, mas também a partir do Nunca Mais Serei a Mesma, né? Espero em algum momento poder estar numa sala ouvindo as outras pessoas também sobre tudo isso. E é isso, gente. Eu que te agradeço, Camila, assim, a você especialmente por essa conversa, porque realmente assim é de uma riqueza assim absoluta poder conversar sobre algo que a gente faz por tanto tempo, né, se entrega tanto, mas mais que tudo ao Olhar de Cinema também, porque eu amo esse festival, assim, eu acho ele brilhante. Nunca pude estar no presencial, mas espero que, sem dúvida nenhuma, em algum momento a gente vai conseguir estar né, pessoalmente, presencialmente, sentir essa coisa boa. Muito obrigada pela conversa. Obrigada a vocês. Obrigada, Luca. Obrigada, Bom, Camila. Obrigada, e para quem estava nos assistindo, né, quem está nos acompanhando, o convite para assistir a programação do Olhar de Cinema 2021 e acompanhar também as outras conversas, os bate-papos sobre os outros filmes. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.